E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre expressionismo. E eu vou falar do cinema expressionista. O expressionismo foi um movimento artístico que, como falei na aula passada para vocês, ele surgiu ali entre o final do século XIX e início do século XX. Mais especificamente, a data que costumeiramente costuma aparecer nos livros de história da arte do surgimento do expressionismo é 1905. Só que nenhum movimento artístico ele surge assim de uma hora para outra. Existe todo um preparo, todo um contexto político, histórico e social que motiva os artistas a criarem e o aparecimento de outros movimentos artísticos. Então, o expressionismo ele surgiu ali no contexto de pré-guerra, da Primeira Guerra Mundial. E quando ele surgiu, já existia a fotografia e o cinema estava começando a se popularizar. Isso fez com que os artistas começassem a questionar sobre a sua própria função na sociedade, sobre o seu próprio papel. Afinal, qual é o papel do artista em uma sociedade? E os artistas eles começaram a se indagar isso. E naquele período, o mundo, como já falei para vocês, estava apavorado diante da ideia de surgir uma guerra, de acontecer uma guerra. As pessoas estavam angustiadas, as pessoas estavam sofrendo, sejam de doença, seja passando por fome, sejam perseguidas pelo governo. Enfim, as pessoas estavam passando por diversas mazelas. Mazelas que muitos países, né, inclusive o nosso, vivem ainda hoje. Só que naquele período, os meios de comunicação não eram como hoje. A informação ela disseminava mais lentamente. Não eram todas as pessoas que tinham condições de ter acesso a um telefone, por exemplo. A câmera fotográfica não eram todas as pessoas que tinham. Até porque naquele período a câmera fotográfica era um produto grande, né? Era um negócio grande que era até difícil de manusear e poucas pessoas sabiam. Poucas pessoas também tinham acesso ao cinema. Então, os artistas eles se indagavam sobre isso. E eles queriam representar nas suas obras as mazelas que a sociedade estavam passando. E os expressionistas, eles usaram todos os recursos que existiam naquele período para poder representar os problemas da sociedade. O expressionismo foi um movimento artístico de questionamento, um movimento artístico crítico, um movimento que valorizava o absurdo, que valorizava, que expressava a emoção, o medo, a dor, os sentimentos, a angústia da sociedade. Os artistas faziam isso por meio de todas as linguagens artísticas, do teatro, do cinema, do desenho, da pintura, da literatura, enfim. Os artistas usavam todos os recursos possíveis para poder representar o que estava acontecendo no país em que eles moravam e também no mundo. O cinema expressionista, ele valorizava assim, o horror, o pavor. Ele era exagerado mesmo, porque era para chamar atenção. Até porque qualquer exagero ainda é pouco para quando se está em uma guerra. Acontecem coisas na vida real pior do que o cinema poderia ter representado, o que pode representar. Então, o cinema expressionista, ele vai captar cenas do dia a dia, cenas de pavor, de dor, de violência que a sociedade estava passando e representar ali para que outras pessoas, para que o mundo tivesse conhecimento. Um dos filmes mais importantes do expressionismo, que é Cinema Mudo, porque no início do cinema, o cinema ainda não possuía som, é Dr. Caligari, está disponível no YouTube e depois eu vou colocar para nós assistirmos, para a gente fazer uma atividade sobre esse filme, sobre o cinema expressionista. Da mesma forma, o teatro expressionista, os artistas, eles se expressavam pelo corpo, pela voz, pela expressão facial, pela expressão corporal. As mesmas coisas que eram representadas no desenho, na pintura e na arquitetura também. Né? Então, os artistas tentavam captar a emoção da sociedade, captar tudo o que estava acontecendo, tudo que lhes angustiava, que lhe traziam dor, que lhe emocionavam, que lhe questionavam.
Eles tentavam representar tudo isso no seu corpo, na sua expressão, nas suas vozes. O mesmo acontecia com a dança, porque como falei para vocês, o expressionismo ele fez parte, ele existiu em todas as linguagens artísticas, ou seja, no teatro, na dança, na música, na pintura, no desenho, no cinema, na fotografia, enfim, em todos.